glorifica e louva ao Senhor, porque foi entregue a mim que meu esposo levaria a tua palavra e falaria do teu amor, Senhor. Eu não sabia como, mas hoje eu estou presenciando e glorifico, Deus, por este momento, Senhor. Sou grata a Deus pela vida do meu esposo, da minha família. Espírito Santo de Deus, tome o seu lugar de honra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor, igreja. Então, para começar aqui hoje, todo mundo começa falando como que foi receber a mensagem ali do pastor Luiz de que vai pregar aqui em algum momento, né? E isso aí aconteceu no domingo passado, estava passando ali na cantina já para ir embora, aí de repente, cumprimentando o pastor, e aí ele com aquele olhar altivo, né? Você vai pregar quinta-feira, tudo bem? Aí eu dei aquela gelada, uns 15 segundos ali. Aí, se ele falasse um pouquinho mais alto, eu acho que eu tinha tomado a posição de sentido e falasse, senhor. Mas aí eu olhei para ele e falei, pastor, missão dada é missão cumprida. E aqui estou, né? E aí, desde então, eu venho me preparando, né? Orando, pedindo a Deus para colocar no meu coração algo que eu já praticasse, né? Ele coloque no meu coração algo que eu transmita e que eu já pratique. Essa era a minha intenção. Mas aí, no meio dessa oração, desse pedido para Deus, quanto ao que eu iria trazer aqui, eu entendi que se Ele colocasse algo no meu coração que eu ainda não praticasse, ainda assim seria válido, não seria hipocrisia, né? Porque todos nós sabemos que a melhor maneira de aprender é transmitindo ou ensinando. Então, se Deus pode usar qualquer pessoa para transmitir a mensagem para qualquer outro, nada impediria dele de me usar para transmitir para alguém ou para mim mesmo, né? Foi essa a mensagem que eu entendi. E aí Deus tocou no meu coração para trazer a palavra sobre gratidão. Gratidão. E eu coloquei como versículo aqui principal, eu tinha passado para a pastora Darley, e por incrível que pareça, foi exatamente o que o pastor utilizou aqui. Eu, como é minha primeira vez, eu não sabia, eu perguntei se ele estava usando o versículo porque eu tinha passado para ela. Ela falou que não, isso é a confirmação de que você recebeu de Deus para falar aqui. E amém por isso. Isso é bom demais. Então, como o assunto é gratidão, né? Gratidão é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que, mesmo nas lutas, Ele continua sendo bom, né? Essa é a mensagem principal que eu gostaria de trazer. E nada mais justo de começar falando de gratidão, falando do sacrifício de Cristo, né? Acho que é o nosso ponto ápice da gratidão aí do cristão, é o sacrifício de Cristo. Então vamos só relembrar a passagem, né? Então, lá na Judéia, naquela época, Jesus vinha pregando a sua palavra, né? Operando milagres, disseminando a sua palavra para os judeus lá na Judéia. Isso aí estava incomodando, né, alguns líderes religiosos da época, né? Literalmente os escribas e os sumos sacerdotes. Estava incomodando eles, estava afetando, de repente, ali a sua autoridade. Eles não entendiam quem realmente era Cristo. Então, naquele momento, em alguma ocasião, eles interrogaram Jesus e perguntou para ele, quem tu és? E Jesus responde, eu e o Pai somos um, né? E naquele momento, eles consideraram aquilo como blasfêmia, né? Vamos dizer assim. E ali foi um tapa na cara, vamos dizer assim, um tapa na cara para os líderes religiosos daquela época. E aí levaram Jesus até o governador de Roma, daquela época que era Pôncio Pilatos, né? Para julgar, né? E daquela ocasião de Jesus Cristo. E aí, Pôncio Pilatos seguiu com aquilo, né? Até que porque ele viu como uma oportunidade de que como o convívio dos judeus com os romanos naquela época não era bom, ele viu uma oportunidade. Pô, se os próprios judeus estão querendo julgar um judeu, essa é a minha oportunidade de fazer uma média, né? Vamos dizer assim. E aí ele seguiu em frente com esse pedido dos líderes religiosos. Só que nesse momento, né, vamos botar nesse intervalo aí, a esposa de Pilatos, né, teve um sonho que não se sabe exatamente como foi, mas a mensagem principal era que Pilatos não deveria
se envolver com Jesus, ou se meter naquela ocasião. E ele não ouviu a sua esposa, né? Não ouviu sua esposa e seguiu em frente. E aí, no momento do julgamento, ele mesmo, o Pilatos, interroga Jesus e percebe ali que Jesus não tinha culpa de nada. Nada do que estava sendo dito era real e que ele não tinha culpa de nada. E aí vem aquele gesto, né, que a gente conhece de lavar as mãos, né? Então Pilatos lavou as mãos, tirou o corpo fora, né? Trazendo para o nosso dia de hoje, pode dizer que ele foi omisso, né? Ele tinha autoridade para fazer e não fez. Ele lavou as mãos, tirou o corpo fora e deixou muito claro que o que acontecesse dali para frente era responsabilidade dos próprios judeus, que era o povo, e das autoridades religiosas, né? E assim foi feito, e como era a Páscoa, tinha o costume de libertar um prisioneiro, né? E deixou na mão do povo de escolher entre libertar Jesus e Barrabás, né? E aí, infelizmente, o povo votou, liberou Barrabás e Jesus foi condenado, né? Ele morreu na sexta-feira, e com isso, então, os seus discípulos sentiram vazio, né? Triste, cabisbaixo. O nosso professor, vamos dizer assim, nosso líder, ele foi embora. E aí, de repente, ao terceiro dia, Jesus volta e aparece em carne e osso para o seu discípulo novamente e preenche aquele vazio, né? E nos dias de hoje, o que acontece? Jesus não aparece para a gente em carne e osso, mas a gente tem a palavra para nos encher quando a gente está vazio, né? Por meio da oração é possível também nos preencher. E no meio dessa passagem eu considero como o maior ato de amor, né, por nós. Jesus tinha o poder de fazer o que ele quisesse e ele se entregou, né, pelos nossos pecados e para nos trazer a vida eterna. Então acho que esse é o ponto, o ápice da gratidão, né? Gostaria de começar com essa parte. E com isso, meus irmãos, com 14 anos de idade, no Rio de Janeiro, talvez o que eu vou falar aqui nem minha esposa sabe. Com 14 anos de idade no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, especificamente em Realengo, um jovem de 14 anos, que é esse que vos fala, lembro até hoje, era um domingo, né? E estava acontecendo um churrasco de família, típico do Rio de Janeiro. Ninguém da minha família era da igreja, não tinha base de ninguém, praticamente. A base que eu tinha dos meus pais era me falar sobre fé e sobre o Criador. Isso aí, a minha fé sempre foi muito forte por causa dos meus pais. Só que a gente não tinha nenhum ensinamento bíblico por isso. Eles não tinham frequência de ir para a igreja, não tinha nada disso. Então, no domingo, no churrasco no Rio de Janeiro, festa de família, com muita bebida. Eu tinha saído um pouco mais cedo, porque eu estava me arrumando para ir para um show de rock que ia acontecer no Rio de Janeiro, com 14 anos de idade. E aí, de repente, vem meu irmão, em torno de 9, 10 anos de idade, correndo, e grita: Rafael, esconde a arma do meu pai, porque ele vai matar fulano de tal. Meu pai é policial penal no Rio de Janeiro. E eu sabia onde que ele guardava, eu fui e escondi o armamento do meu pai naquela época. E meu pai realmente chegou na hora. Chegou descalço, correndo, procurando o armamento dele, não achava. Ele não achou, não interrogou ninguém, voltou correndo para onde aconteceu o incidente lá no churrasco. Isso era em torno de 500 metros da minha casa. E aí, quando ele volta correndo, vem uma outra pessoa, que eu não me recordo quem era, e fala: fulano de tal vai matar o seu pai. Antes era meu pai que ia matar alguém, de repente meu pai ia morrer.
E aí, o que eu fiz com aquilo? Eu, com 14 anos de idade, meti a mão no armamento e saí correndo atrás do meu pai, né? Não pensava, não sabia nem se eu conseguia atirar, não sabia o que eu ia fazer. Mas o amor, né, de filho. Eu fui atrás, e aí, quando eu chego na esquina, alguém me parou, pegou o armamento da minha mão, colocou na cintura, escondeu. E quando eu viro a esquina, tinha muito miliciano em volta do meu pai. Fuzil, pistola, que eles eram amigos da pessoa que estava envolvido com a briga com meu pai. Então eu entendi que se eu viro naquela esquina com o armamento na mão, hoje eu não estaria aqui. Esse é um livramento que Deus me deu. Eu não sei se minha esposa sabe disso, eu já contei isso para ela, não me recordo. Eu tinha uma vida muito agitada no meu passado. Eu nasci próximo de comunidade, não era na comunidade em si, mas era na rua bem próxima à comunidade. Eu nunca me envolvi com drogas. Mas bebida e bagunça era desde essa idade aqui. Eu me envolvi nesse tipo de coisa. E nesse momento, nessa vida atribulada, Deus já me livrou de tanta coisa. Essa foi uma delas. Eu já capotei de carro, minha esposa nem sabe disso. Eu já capotei de carro, estou vivo. Eu já dormi no volante, já passei por tanta coisa. Então, eu sou a prova de gratidão a Deus por tantos livramentos que Ele já me deu. Esse é algum deles, eu tenho muito mais, né? Se for comparar, às vezes a pessoa fala que o gato tem 7 vidas, né? Se eu fosse para comparar comigo, eu acho que eu seria quase um tigre, de tanta coisa que Jesus já me salvou. Então, meus irmãos, eu queria falar agora sobre uma mensagem que eu ouvi num podcast, não lembro quem falou, mas ficou guardado, que diz assim: a colheita é obrigatória, mas a semeadura é opcional. O que ele quis dizer com isso? Semeadura nada mais é que lançar a terra, né? Na nossa prática são as nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Então eu entendi da seguinte forma: se eu estou plantando, semeando coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Isso é inevitável, é um ciclo. E se eu for plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas, né? Isso é inevitável. E aí, com isso tudo, no ano passado, eu estava vamos considerar, eu sou militar, não sei se eu comentei que eu sou militar e também sou um admirador de finanças, né? Eu tenho muitos anos estudando finanças, tanto a parte de investimento, para as pessoas endividadas, carteira de investimento, gestão financeira, planejamento, eu gosto muito dessa área. E no ano passado eu considerei que eu estava no auge do meu autoconhecimento. Eu considerei que eu estava, nossa, finanças é comigo. E aí a gente estava tendo uma vida consideravelmente boa, né, financeiramente falando. Só que eu cometi um grande erro. Que eu fui querer dar um passo maior do que minhas pernas. E o meu maior erro foi não ter entregue a Deus. Eu fui querer carregar um fardo sozinho, né? Pelo meu autoconhecimento. Esse foi o meu maior erro, vamos dizer assim. E aí, ano passado, foi um ano difícil para a gente, para mim e para minha esposa. Por essa decisão errada que eu tomei, que não entreguei o que eu deveria fazer a Deus, para ver se era aquilo mesmo que Ele tinha para mim. Eu fui por autoconhecimento, por decisão própria. Então, Deus permitiu que isso acontecesse, né? E vai permitir. E a gente passou um ano atribulado, bem atribulado. A gente perdeu um pouco de paz, descanso, lazer que a gente gosta, tempo de qualidade com a nossa filha, a gente perdeu. Vamos dizer assim, fazer uma comparação. Meu balde que estava cheio, financeiramente, ele esvaziou, teoricamente. O nosso apartamento, a gente mora no apartamento do Exército, de repente começou a ficar tudo ruim, infiltração em todos os quartos, e minha filha com alergia, eu também, eu não conseguia mudar. E o negócio que a gente abriu estava desandando, não ia para frente de jeito nenhum. E eu tinha acabado de entrar na igreja e eu estava assim, meu Deus, teu filho está fazendo tudo certo, está entrando na igreja, estou buscando a palavra. E quando a gente entra, a gente está com sede de conhecimento, né? Não sei se com vocês foi assim também, comigo foi. A gente entra e quer aprender e pega a Bíblia e está lendo e quer aprender mais e tira a dúvida como é que faz e vamos dizimar e vamos fazer acontecer, fazendo tudo certo e as coisas dando errado. Eu falei, como pode? No momento que eu estou fazendo o mais certo e as coisas estão dando errado. Aí vem,
lá na semeadura. Eu estou fazendo certo agora, mas eu estou colhendo o ruim que eu plantei lá atrás. Foi esse o entendimento. E quando eu parei de ficar pensando, meu Deus, o que é isso, o que é aquilo, parei de tentar entender e aceitar, aí o jogo virou. Porque eu comecei a agradecer. Em vez de eu reclamar e tentar entender, eu falei, Deus, obrigado por essa oportunidade de eu passar por isso, essa experiência, né? Um negócio novo que a gente nunca tinha passado, com funcionário, contador e aquilo outro, viaja para reunião, eu nunca tive essa experiência. Obrigado por isso, deu errado, mas obrigado por essa experiência, e o Senhor me manter de pé aqui até hoje. Quando eu comecei a agradecer, as coisas viraram, né? Hoje a gente mudou de apartamento, um apartamento muito bom, pode considerar talvez um dos melhores lá de onde a gente mora. Eu aceitei, fechei a loja, recebi várias orientações de muita gente, porque Deus já tinha me dado um negócio que já tinha funcionado anteriormente, em anos atrás, e eu deixei ele um pouco de lado para abrir no novo. Eu aceitei, vamos fechar isso aqui, focar naquilo lá, e aí as coisas começaram a virar. Não estou falando de finança, estou falando que o jogo virou porque a nossa paz voltou, nossa felicidade voltou, nossa tranquilidade voltou, que a gente tinha perdido. A finança está vindo de novo de tabela, mas o que voltou realmente foi a nossa paz, né? Então, agradecer é primordial, né? Às vezes a gente não precisa entender, só aceita e agradece que vai dar tudo certo, né? Aí em 1 Tessalonicenses 5,18, né? O pastor introduziu com esse versículo também, gostaria de repetir, que faz parte do meu script. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco, né? E foi isso que eu comecei a fazer. Tem um tempo que eu faço isso. Eu mais agradeço do que eu peço, né? E tem funcionado, porque se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais para agradecer do que pedir. Então eu tenho feito dessa forma. É interessante que comecem a fazer dessa forma também, né? Irmãos, gostaria de perguntar para vocês, sabe qual é o nosso maior erro nas orações? Que eu considero? A gente está pedindo demais e agradecendo de menos. Esse eu acho que é o maior erro. Por que eu digo isso? Porque a gente planeja tanta coisa, né? Devemos planejar, ok, devemos planejar, mas a gente não pode deixar de viver, porque tem gente que fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa nova, quando eu trocar de carro, quando eu fazer isso, quando eu fizer aquilo. Irmãos, a vida é agora, a felicidade é hoje, não tem que ser para depois, é hoje e agora. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver e dar valor para as pequenas coisas. Um café da manhã, uma recepção quando você chega do trabalho, né? Um passeio, um tempo de qualidade com o filho, uma brincadeira simples qualquer. E a gente entende e vem aquela paz, você não fica vivendo no futuro. O futuro a Deus pertence. O passado já passou e a gente tem que viver o agora. A única coisa que serve do passado é para você ver o que passou e agradecer a Deus. E o futuro entrega nas mãos dele, nas mãos de Deus que vai acontecer, né? Então a mensagem que eu trago, viva o agora, felicidade é agora, é hoje, não no futuro, né? E um outro detalhe, irmãos, rapaz, o tempo aqui passa rápido mesmo, hein, pastor? Eu cheguei nem na metade, vou acelerar aqui. Às vezes a gente pede muito, ora muito e não acontece, né? Muitas das vezes isso acontece, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com todos vocês. E são 3 motivos para isso não acontecer. O primeiro deles, será que você merece o que você está pedindo? Esse é o primeiro. O segundo, será que você está pronto para receber isso que você está pedindo? E terceiro, será que Deus não está te livrando disso que você está pedindo? Então são 3 pontos, né, que eu considero aqui. Porque, irmãos, uma coisa é certa, nada adianta muita fé e pouca luta. Não adianta. Você tem que fazer por merecer. Vou dar um exemplo de um concurso público. Alguém quer passar no concurso público. Você pode orar de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Se você não estudar, você não vai passar. Você não está fazendo por merecer. Tem que sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Estude, ore, que aí sim pode ser que venha. E se não vier, pode cair em algum desses 3. Ou você não está merecendo ainda, né?
Ou Deus está te livrando, ou você não está pronto. É assim, simples assim, simples assim. A gente não tem que ficar triste, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu entendo dessa forma. Não deu certo? Agradece. Obrigado, meu Deus, dessa vez não deu certo, não estou pronto, não estou preparado, ou eu não mereço, mas obrigado pela oportunidade de me fazer estudar e seguir em frente. E dentro dessa ideia, gostaria de ler com vocês Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Irmãos, como eu disse, eu sou militar, né? Então, a atividade de corrida faz parte da nossa rotina. O Alan ali também, companheiro de trabalho. Corrida a gente é quase todo dia. E com isso eu acabei gostando de correr fora do trabalho. Virou um hábito. Estou de férias, final de semana, eu gosto de correr. Botar um fone de ouvido, ouvir uma música e sair para correr sem tempo, sem direção. Isso é bom demais. Gosto de jogar bola, gosto de fazer tanta coisa. Mas infelizmente, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir fortes dores no joelho, a ponto de não conseguir nem subir escada. E aí, eu tive que parar de correr, parar de jogar bola, parar de fazer um monte de coisa. E sem paciência para fazer fisioterapia, parece que aquilo não funciona. Pô, esse negocinho devagarinho, que a gente não sente nada, será que vai dar certo? Não é possível. Aí abandonava a fisioterapia. Aí o negócio piorava, eu voltava e ficava nesse indo e vindo. Até que eu decidi, não, vou melhorar meu joelho. Irmãos, na terça-feira agora, última terça-feira agora, né, no exército a gente tem 3 testes físicos por ano. E um dos exercícios é a corrida. Eu fiz a corrida agora, nessa última terça-feira, no meu, vamos dizer, na distância máxima, né? Distância máxima que poderia atingir, com o tempo sobrando e sem dor nenhuma no joelho. 0. Nem durante, nem antes e nem depois. E eu não estou sentindo mais nada, graças a Deus. Então é paciência que uma hora as coisas acontecem, né? E aí nesse ciclo de 2 anos, parei de ficar pedindo a Deus, eu comecei a agradecer. Agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado por me fazer descansar da corrida, obrigado por me fazer descansar do futebol, e é assim, gratidão o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer. Irmãos, e uma mensagem importante como gratidão, né? Tem muita coisa que gostaria de falar, mas já acabou o tempo. Quando agradecemos, fortalecemos nossa fé, valorizamos as bênçãos divinas e criamos um relacionamento mais profundo com o Pai, além de nos trazer paz interior e aumentar a sensibilidade às bênçãos. Essa é a consequência da gratidão. E com isso, gostaria que minha esposa ficasse de pé, por favor. Fica de pé. Irmãos, pode colocar aquela imagem, por favor? Essa foto aqui é minha filha, tá? Essa foto aqui é minha filha Heloísa. Aqui está escrito assim: Jesus, quero ter um irmãozinho, meu nome é Heloísa. E na semana passada ela começou a fazer desenho com a minha esposa, com o neném na barriga. Olha lá, dos 2 lados. Irmãos, e como Deus é muito bom. Nossa família vai aumentar, pela honra e glória do Senhor. Nossa Senhora. Ela colocou aqui, exatamente aqui. Pediu para minha esposa soletrar como é que escrevia. Minha esposa foi soletrando, ela colocou ali e está feito. Deus é maravilhoso o tempo todo. Irmãos, e para finalizar aqui, né? Para não fugir muito do tempo, gostaria de falar mais algumas coisas, mas vou finalizar. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. É isso, irmão. Irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, tá? Sejam mais gratos. Agradeça mais, peça menos, saia da zona de conforto, tá? A nossa hora não é a hora de Deus. E quando vocês pedirem algo para o futuro, que é interessante, é o que eu tenho feito,
A gente planeja, a gente pede, a gente ora. Mas no final da oração, deixa aquela mensagem, que seja feita a tua vontade. Amém. Que bênção!